aparecendo aqui. Olá, boa noite a todos. Começando aí nosso encontro. Deixa eu marcar o horário para que eu não me perca. Que hora está marcando aí, amor? Olá, Eliane, Jean, Arte e Decoração. Boa noite, Jean Felipe. Boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos para o nosso encontro de hoje à noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Acenem com a mãozinha para que eu possa saber que vocês estão me ouvindo e que o som tá bom, o áudio tá bom, vocês conseguem me ver bem? Tranquilo? Bom, obrigado, Eliane. Oi, Isabela. Oi, Carol. Projeto Arte em Casa, Davi, todos que estão chegando, Chamar, Golfinho Falador, Silvia Fernandes, Carolina, enfim, todo mundo que está chegando. Cheguem, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou esperar só o Wagner entrar para fazer o convite para que ele possa efetivamente estar conosco. Oi, Bia. Lulu, tudo bom? Que bom que você veio. Bom estar com todos vocês aqui. Minha preocupação era que vocês tivessem condições de... Oi, Larissa. Com qualidade, ouvir o áudio e também a imagem, né? Para que a nossa transmissão não fosse prejudicada. Bom, para ir começando devagarinho, até dar tempo do Wagner entrar e para que eu possa fazer o convite para ele, eu não sei se o Wagner vai entrar no individual ou vai entrar no da loja. Wagner, caso você esteja no da loja, você depois dá uma acenada para mim para eu poder te chamar no Arte Déco, né? Porque eu não sei se você vai entrar com Arte Déco ou se vai entrar com o seu pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Anderson Moraes de Castro e Silva. Eu sou professor da Universidade Estadual da Zona Oeste, onde ocupo o cargo de professor adjunto na unidade da computação. Para quem não sabe, a UISO é uma universidade estadual que está sediada aqui em Campo Grande. Ela fica próxima à estação de Benjamin do Monte, entre na realidade a estação de Benjamin do Monte e a Estrada do Campinho. Ela é uma universidade nova, quando comparada às demais instituições congêneres do serviço público. É estadual, portanto gratuita, e ela completa este ano 15 anos de existência. Então, assim, nós somos uma instituição muito nova que estamos ainda debutando no cenário acadêmico nacional. Mas apesar de sermos novos, ainda iniciarmos os nossos trabalhos aqui na região, contamos com um quadro excelente de professores, todos eles com doutorado, são mais de 100 professores, todos portadores do título de doutor, estão divididos em diversos cursos de graduação, farmácia, biotecnologia, engenharias. Eu, particularmente, como disse, sou da unidade da computação, onde leciono em 2 cursos, Ciência da Computação, que é um bacharelado, e Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é um tecnólogo. O Ciências da Computação é ofertado manhã e tarde, e o tecnólogo em TADS, como a gente chama, é no horário noturno. E por que é que eu estou falando isso para iniciar a nossa conversa? Porque é muito importante que os moradores dessa região saibam que há uma instituição constituída por um corpo docente de extrema qualidade que oferece um serviço de muito bom tom, bem referenciado, com boa formação, e que às vezes as pessoas desconhecem e vão buscar formação em outras localidades com esse problema de deslocamento, né? E podendo ter aqui no quintal deles uma instituição que atenderia com excelência a formação em nível de graduação. Então, queria deixar aqui para vocês esse aviso de que a gente tem uma boa universidade na região e gostaria muito de receber a todos aqueles que têm familiares, que estão no ensino médio, que pretendem ainda ingressar no nível superior, de ter a Universidade Estadual da Zona Oeste como uma opção de escolha quando forem fazer o Enem, o SISU, enfim, participar do processo seletivo, porque, de fato, nós, instituição universitária, vamos desenvolver à medida em que nossa região, a região que nos recebeu,
o bairro de Campo Grande, também se desenvolva, né? E a gente tem, então, essa oportunidade aqui e é importante que todos saibam que ela existe. Só um pequeno senão, para além dos cursos de graduação, nós também oferecemos uma gama de cursos de extensão. Os cursos de extensão são cursos gratuitos que são ofertados à comunidade e que qualquer pessoa interessada em uma capacitação, em uma atualização profissional, podem procurar. Neste momento mesmo, nós temos lá mais de 10 cursos, eu acho, sendo ofertados. Eu estou ministrando um curso que se chama Propriedade Intelectual e Cinema, todas as segundas-feiras, de 3 às 17 horas. A gente já está indo para o final do curso, depois a gente pretende oferecer um novo módulo. Então, entrem no site da UESO de vez em quando, deem uma olhada nas oportunidades que a gente oferece, porque há muita qualidade, há muita coisa acontecendo. E às vezes a gente diz assim, mas eu não tenho oportunidade, se eu tivesse chance. E as coisas estão aqui pertinho de nós, as oportunidades estão aqui ao nosso lado e a gente às vezes desconhece. Então agora eu estou dizendo para vocês, entrem no site, a oportunidade existe e busquem essa capacitação. Bom, dito isso, vou iniciar os trabalhos propriamente ditos. Vou chamar o Wagner, que o Wagner está aqui para participar. Gostaria de chamar a atenção que o evento que a gente está conduzindo, eu fui convidado para mediar na data de hoje, é um evento que faz parte da Semana da Biodiversidade, da Semana do Meio Ambiente, que é promovida pela UESO. Nós temos como título esse ano Por um Mundo Novo e Melhor, ou Por um Novo e Melhor Mundo Pós-Pandemia, o papel da ciência na biodiversidade. E este evento, que foi organizado por uma comunidade, uma comissão lá da universidade, ele fez uma programação com várias lives que vêm acontecendo desde a semana passada, acontecem essa semana e se encerram na próxima semana. Todos os dias, basicamente, às 18 horas, às vezes às 17 horas, nós temos um tipo de evento acontecendo. O tema de hoje, que nós vamos abordar, é o uso sustentável do bambu. E para falar desse tema, a gente convidou o Wagner. O Wagner Martins é um gestor ambiental, ele é artesão, empreendedor, como eu, cria da região. Eu nasci e me criei aqui na Zona Oeste, nasci em Campo Grande, cresci em Sepetiba e hoje leciono na Universidade Estadual da Zona Oeste. O Wagner é de Santa Cruz, também nasceu, cresceu na região, hoje mora também aqui. E a gente vai procurar falar do tema central, que é o uso do bambu, de uma forma sustentável, na bioeconomia, mas também trazer o papo, no momento posterior, para a questão ambiental na Zona Oeste. É muito importante que nós dois, filhos da terra, que hoje temos a oportunidade de atuar nessa temática, possamos falar da nossa região e trazendo questões que nos são próprias, né? Todo o movimento que é feito em relação à questão do meio ambiente, normalmente tende a privilegiar os fatos ou acontecimentos que acontecem nas áreas nobres da cidade, né? Então, assim, a mortandade de peixes na lagoa, vamos abraçar a lagoa. A poluição no Jardim de Alá, vamos nos manifestar. No Carnaval, quando pisoteiam ali o que resta da vegetação nativa nas praias da Zona Sul, cercar aquela área e fazer manifestações. No entanto, nós, também moradores do Rio de Janeiro, que moramos do lado de cá do maciço da Pedra Branca, que moramos na Zona Oeste de verdade, porque existe a Zona Oeste fake, que é aquela Zona Oeste com IDH altíssimo e que não se considera Zona Oeste, e nós que somos a Zona Oeste de verdade, né? Santa Cruz, Paciência, Bangu, Sepetiba, Pedras de Guaratiba, onde as pessoas são exterminadas e ninguém vê, onde o BRT está aí numa condição inumana, servindo a população em tempos de pandemia, e ninguém diz nada. E nós que estamos aqui na universidade, que temos essa oportunidade de falar com a comunidade, temos de trazer essas questões para reflexão, porque a mídia pode até não ver, os órgãos de imprensa podem privilegiar outros locais de fala, mas nós que somos aqui do subúrbio, da periferia, em termos hierárquicos, porque não tem nada de subúrbio e periferia, isso é uma divisão econômica, né? Nós que somos aqui do Rio de Janeiro, que temos a maior biodiversidade, que temos Restinga de Marambaia, que temos Sepetiba, Pedra de Guaratiba, uma série de áreas de proteção ambiental, que temos o Rio Guandu, que abastece a cidade do Rio de Janeiro e que nesse momento encontra-se altamente contaminado por esgoto.
nós temos de lutar pela nossa região, nós temos de fazer políticas públicas voltadas ao meio ambiente que atendam às nossas demandas. Nada errado em prestar solidariedade ao lado às demais políticas públicas que envolvam o meio ambiente, mas se a gente não cuidar do nosso quintal, da nossa casa, como é que as coisas vão ficar? Então, Wagner, fazendo primeiro essa abertura, só para a gente deixar algumas provocações, para a gente poder entrar num clima do nosso debate, eu vou passar a palavra para você. Eu gostaria um pouco que você se apresentasse e que você falasse como surgiu essa ideia de pensar na questão do uso sustentável do bambu. Boa noite. Bom, gente, boa noite. Eu quero agradecer o convite, né, da UESO, por poder participar nesse momento. Agradecer ao professor também, por ter chamado. E, bom, como o professor falou, eu sou Wagner Martins, sou gestor ambiental. Eu atuo aqui na região onde eu nasci, né, fui criado e vivo até hoje, né, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, como agente de desenvolvimento socioambiental, né, desenvolvendo projetos realmente para desenvolver a região. E eu atuo nessa área da sustentabilidade, né, do meio ambiente. Trabalho como artesão, né, sou fundador e sócio da empresa artedecoração.eco, que visa... Wagner, o pessoal está pedindo para você falar um pouquinho mais alto, que o áudio está baixo. Vou pegar aqui o microfone, de repente pode ajudar. Tá. Melhorou? E é importante pensar enquanto você melhorou, colocou o microfone. Enquanto o Wagner ajeita o microfone, eu queria lembrar que a questão do bambu, ela é uma sugestão que vem sendo pesquisada na Universidade Federal do Acre, vem sendo pesquisada pelo Embrapa. Nós temos no mundo a maior floresta natural de bambus. Ela se estende na Amazônia Legal ali, da área que vai do Amazonas até a Cordilheira dos Andes. Então, e é uma economia altamente valorizada no exterior, embora no Brasil não tenha assim, uma cultura de se pensar no uso ou na bioeconomia que pode ser gerada pelo bambu. E aí o Wagner vem falando para a gente dessa questão. E aí você dizia, Wagner, essa ideia surgiu? Bom, melhorou o som? Melhorou? Melhorou. Ok, só vou ter que fazer um malabarismo aqui para o celular Não não tem, sem cair. problema. A gente vai conduzindo. Tudo bem. Então, no caso, eu como ambientalista, né, por formação e por paixão, então eu atuo com a empresa artedecoração.eco nessa questão de desenvolver realmente a sensibilização, a consciência ambiental da região, para valorizar cada vez mais o que a gente tem de belo, de preservado ainda, né? A gente, graças a Deus, aqui na região onde a gente habita, né, que é a AP5, né, chamada assim, dividida todo o município do Rio, ela é uma área que ainda é totalmente preservada, né? A gente ainda tem matas virgens, a gente tem todo o maciço da Pedra Branca, que é a maior floresta urbana do mundo, né? A gente tem esse privilégio de ter a maior floresta urbana do mundo dentro da nossa região, né? Você tem o maciço do Mendanha também, a área de Guaratiba, ou seja, a gente está cercado de meio ambiente in natura ainda, porque ele vem sendo preservado há séculos, graças às famílias tradicionais que aqui habitam, né, principalmente, e porque a especulação imobiliária da cidade em si do Rio de Janeiro se deu a partir do centro, região norte, região sul, e agora que estão começando a migrar para cá. Então, se faz cada vez mais importante, né, essa preservação, já que a gente tem esses séculos todos de preservação, que a gente Sim, consiga sim, manter assim, né? sim. Eu Então, concordo essa com questão... você e queria até chamar a atenção para um ponto. A gente é vizinho, a gente tem o maciço que você mencionou agora, e ele divide de um lado Recreio, Vargens e Barra, e do lado de cá os bairros Cosmo, Paciência, Inhoaíba, Campo Grande, Santíssimo. E um fato curioso, mas que nos ajuda a pensar essa estratégia de povoamento da Zona Oeste, que tende a ser uma terra considerada terra de ninguém, que a partir dos anos 80, quando se começou a explorar comercialmente as construções na Barra, logo se colocou dois grandes anúncios na entrada da Barra, na saída do túnel ali, dizendo: sorria, você está na Barra. E venderam aquele bairro que é um local que não é nem Zona Oeste nem Zona Sul, mas que acho que é mais Miami. E ao mesmo tempo, aqui em Campo Grande, a placa que foi colocada ali em frente à pracinha onde fica o Habib's foi:
Você está em Campo Grande, não dê tiros. Olha, olha que tipo de olhar foi dado para a mesma região que pertenceu no passado ao sertão carioca. De um lado da serra, quando você chega no bairro, você tem um aviso: não dê tiros, você está no faroeste. E do outro lado sorria, você está na Barra. É muito importante que nós, moradores da região, e a instituição UESO, que está aqui na região, comece a falar com esses moradores de não deixar esse tipo de olhar na sua imagem, que as pessoas às vezes moram aqui, têm vergonha de dizer que moram em Campo Grande, têm vergonha de dizer que moram na Zona Oeste. Você acabou de mencionar, nós temos a maior floresta urbana do mundo, nós temos um recurso, uma biodiversidade incrível. E aí é importante quando você traz essas questões que nos ajudam a pensar a nossa história e retomar a nossa autoestima. Porque acho que o seu É deu uma bem travadinha. importante. Travou um pouco aqui. Foi. Mas foi. Então, é importante reavivar essa questão histórica, realmente. A Zona Oeste e essa área que vem desde Sepetiba, Santa Cruz, Campo Grande, historicamente é uma área muito rica, né? Desde a época da colônia, do Império. Então, coisas importantes aconteceram aqui que o povo não sabe. Porque quando a gente vai fazer um tour, por exemplo, para falar da questão histórica do Rio de Janeiro, as pessoas andam pelo centro do Rio de Janeiro e vão nos pontos históricos do Rio de Janeiro. Mas tem marcos históricos importantíssimos aqui em Campo Grande, Santa Cruz, Septiba. Ou seja, em Septiba chegou a acontecer uma batalha naval. Onde e qual outro local pode falar que na Bahia do local onde você habita aconteceu uma batalha naval? Aqui aconteceu historicamente. Ou seja, o rei, né, Dom João VI, vinha se banhar nas águas de Septiba. Septiba era o paraíso para ele, né? Saía de lá da Quinta da Boa Vista para se banhar nas águas de Septiba. Então é uma história muito rica. Foi descoberto agora há pouco tempo a questão, um valor arqueológico incrível, né? Lá em Septiba. Fizeram um levantamento, um estudo. É muita coisa que se perde do Sim. próprio cidadão local que não sabe, não conhece a própria história. Se você não conhece a própria história, como é que você vai valorizar o seu lugar? É possível, é preciso, né, conhecer para valorizar, conhecer para reconhecer, né? Sim. E como essa questão leva à temática da sustentabilidade, como tomar conhecimento da nossa história e do valor do nosso meio ambiente, da nossa biodiversidade, leva a esse interesse pela bioeconomia e pela exploração sustentável do bambu. Eu queria que você explorasse um pouco essa história do potencial do bambu para aplicação nessa região. No caso, o bambu foi uma escolha porque ele, historicamente, né, há mais de 5 mil anos, ele é aplicado, principalmente na Ásia, como um produto de uma praticabilidade diversa, né? Ele é chamado o, o, a madeira do mil usos, né? O ouro verde, mas na verdade ele tem mais de 5 mil coisas feitas com bambu, ou seja, mais de 5 mil utilidades dadas ao bambu, historicamente. Aí você tem desde a questão da área de cosmética, construção civil, parte de ornamentação, Alimentação. alimentação. Então, é riquíssimo o que se pode fazer com bambu. Aí partiu, por conta disso, eu como estudante de arquitetura, eu sempre me impressionei com as construções feitas de material, né? Material mais sustentável. O bambu seria tido como o material mais sustentável do planeta, porque ele substitui a madeira em praticamente tudo, né? Só que com mais vantagens que a madeira. Porque diferente da madeira, de repente as pessoas pensam, o bambu é uma árvore. Não, o bambu é uma gramínea, da família das gramíneas. Então, ele, através você planta ele uma vez e ele rebrota inúmeras vezes. Tem áreas 30 anos. por aí. Tem áreas, tem áreas até mais de 30 anos, dependendo do tipo da espécie. Então, o incrível é isso, porque você faz o manejo sustentável dele, você planta, e você não é igual, por exemplo, o eucalipto. Você vai plantar, ele vai crescer, você vai colher e depois tem que plantar de novo. Não, você plantou uma vez e você por 30 anos ali você vai ficar colhendo, fazendo um manejo sustentável dele e usando toda a aplicabilidade dele no que for necessário. No caso, como eu falei, ele substitui a madeira em praticamente tudo. Então ele é um Sim. ótimo substituto para a madeira. A gente está vivendo agora um momento de totalmente desmatamento das florestas, né? Uma exploração extrativista radical em cima da floresta, da madeira. A indústria madeireira trabalha muito isso e o bambu seria um substituto, né?
E não necessariamente você tem que derrubar a floresta para plantar bambu, ou plantar o bambu onde é área de floresta. Ele é um ótimo o produto para ser colocado em áreas degradadas, ou seja, áreas Sim. que já são de pasto, né, áreas que já foram degradadas, já foram florestas que foram derrubadas, áreas de encosta, né, para segurar também áreas de morro. Então, ele é um produto que ele precisa de muito pouco para poder você plantar ele ali e ele dali ele se desenvolver. Ou seja, se Sim. cada fazendeiro, pegando aqui a região, a gente tem uns agricultores aqui da região do Maciço da Pedra Branca, eles têm múltiplos usos para a área deles, mas tem áreas dentro de cada sítio, de cada terreno, que estão totalmente degradadas, onde eles não conseguem mais fazer o plantio, por exemplo, do caqui, que aqui na região Sim. do Rio da Prata é o carro forte, é o carro-chefe do plantio deles. Nessas áreas onde não tem nada, onde está totalmente devastado, degradado, pode ser plantado bambu. Você pega 10 a 20% da sua área e faz um plantio, e você pode utilizar aquilo ali para economia, para gerar economia, né, a partir da aplicabilidade que você for dar a ele. Como eu falei, ele, dependendo da espécie, ele pode ser usado para diversas coisas, né? Então, o que cabe para a gente é fazer os estudos das espécies mais possíveis de plantio aqui na região, das que já existem, né? Porque todo mundo tem no seu sítio, na sua terra, uma touceira de bambu, um alastrante, alguma coisa que já cresceu lá, que às vezes é tido até como praga. Ou seja, mas é praga porque não sabe usar. Na verdade, não existe dentro da natureza essa questão de praga, né? Todo o ecossistema ele se equilibra. Então, cada Pois é. praga, né, ela tem uma função, ela tem uma função naquele meio. Quando é tido como E é praga, por causa do interessante isso equilíbrio. que você traz, Wagner, porque assim, o bambu, como ele se reproduz, a toceira aumenta rapidamente, ele se expande rapidamente, ele foi olhado como praga durante muito tempo no campo, na produção agrícola. No entanto, hoje em dia, o Embrapa, o Sebrae, eles recomendam para a economia familiar esse tipo de plantio, porque ele, além de ser altamente rentável, é sustentável. Então, assim, esse desconhecimento que tínhamos no passado, de chegarmos a pensar no bambu como uma praga, hoje em dia está completamente defasado, porque todos os estudos apontam que ele é altamente sustentável, ele é capaz de regenerar áreas degradadas e ele também é comercialmente um ótimo negócio. 60 bilhões de dólares anualmente são movimentados no negócio do bambu. Então, assim, ele é comercialmente uma ótima atividade. E aí eu fiquei pensando, na região aqui, nas margens que a gente tem, onde tem os produtores do caqui, na região do Rio da Prata, mas também no do Mendanha, seriam regiões que a gente poderia ter a cultura do bambu, ou mesmo às margens do Rio Guandu, que se encontra degradado, seriam boas opções, talvez, econômicas de plantio? Sim, sim. Até porque, como eu falei, normalmente quem tem um bambu na sua área é porque ele cresceu ali naturalmente. Não há, infelizmente, um incentivo aqui na região, né, para que você faça o plantio realmente para comercial, né, que seja incentivado o produtor plantar por vontade própria o bambu para utilizar economicamente. Mas isso já é feito em outros estados, inclusive principalmente para pesquisa. A Embrapa, como você citou, tem um estudo maravilhoso da questão das possibilidades do bambu como renda familiar, né? A gente tem na região do Acre, onde tem a maior floresta de bambu aqui do Brasil, né? As pessoas próximas lá já utilizam, ou seja, as universidades principalmente, elas incentivam, né, o estudo científico da planta e a utilização principalmente por pequenos agricultores. O pequeno agricultor ele tem uma possibilidade imensa de utilizar o bambu como forma de economia. Né? Ele agrega a economia, tipo, ele não necessariamente precisa deixar de produzir o que ele já produz. Ele pega uma pequena área do seu sítio, da sua terra, e faz o plantio e utiliza como reserva mesmo, né? Como uma alternativa para aumentar a renda. Ou como faz também os grandes. A gente tem também uma indústria papeleira, né, que desenvolve o papel através do bambu. Né? Lá fora isso é muito comum. Aqui no Brasil também já está sendo aplicado, né? Utilizar o bambu para fazer papel. Né? Isso é só uma das aplicabilidades dele. A gente está citando aqui o bambu, no caso a gente vive no Brasil, que é o país mais biodiverso do mundo. A gente tem Sim, uma biodiversidade, se for falar em relação de Amazônia, coisas que a gente nunca nem viu, nem não foi descoberto ainda, muita coisa a ser descoberta. Em relação à Mata Atlântica, mesmo que ela tenha sido degradada e quase extinta, a gente tem praticamente só 7%, né, da região de Mata Atlântica atualmente,
chegou a ser até 12, com um trabalho massivo de reflorestamento, mas agora, infelizmente, a gente está regredindo. Mas mesmo assim, a Mata Atlântica ainda é dos biomas mais biodiversos também, junto com a região amazônica. Então, a gente tem muito potencial de diversos recursos, diversos materiais, né, da bioeconomia dentro da Mata Atlântica, mas pontuando exatamente a questão do bambu. Porque o bambu já tem essa questão histórica, cultural, principalmente em outros países, nossos vizinhos como a Colômbia, Equador, já utilizam ele, por exemplo, para habitação, principalmente para habitações emergenciais ou habitações de baixo custo, né? Pessoas mais pobres, onde não tem, fazem construções maravilhosas com bambu. É uma coisa natural, ou seja, cultural. A gente aqui no Brasil, infelizmente, não tem o investimento, né? E não tem essa questão da cultura mesmo, né? Por muito tempo o bambu foi visto como a madeira do pobre, né? E hoje em dia você vê que o bambu está elitizado, ou seja, meio que tem um contrassenso aí, porque o indígena já fazia as suas casas, já utilizava como utensílios, o bambu utiliza até hoje. Ou seja, culturalmente, o Brasil, na sua origem, sempre utilizou, né, as Sim, propriedades e a e variabilidade do na bambu. verdade, toda a missão artística que chegou aqui lá ainda no passado e que pensou a formação do Estado brasileiro e que encontrou as casas de pau a pique feitas com bambu e que eram espalhadas e que eram moradias por todo o território nacional, valorizaram durante muito tempo aquele tipo de construção e o seu potencial. No entanto, a nossa vontade de ser europeu fez com que a gente ali na virada do século, no momento da Belle Époque, a gente privilegiasse construções à la francesa e depois à inglesa. E esquecemos toda essa parte da engenharia e arquitetura colonial que era fundada no bambu. O bambu teve um papel importantíssimo na história da moradia e da habitação brasileira, mas foi visto como algo menor, como síndrome de cachorro magro, né? Assim, como se fosse uma coisa feia, como se fosse uma coisa ruim. E, no entanto, tem N potenciais de exploração. Eu queria te perguntar uma outra coisa, que é o desdobramento disso que você disse agora, que é o seguinte: a gente falou do plantio, falou que o plantio é relativamente fácil, o manejo, que é adequado para pequenos agricultores, para a agricultura familiar, mas eu queria saber, e o processo de industrialização, que é a etapa posterior? É complexo? Como é que é? É sustentável? No caso, o processo que a gente utiliza aqui no Brasil, até os estudos da Embrapa e outras instituições, é bem simples, né? A gente trabalha muito na questão artesanal do bambu, né? Existem estudos, claro, que utilizam um maquinário específico, principalmente estudos lá de fora, né? Voltado, né? Incentivando uma industrialização do bambu de uma forma mais a larga escala, né? Agora, para o pequeno produtor, você pode ter simplesmente uma estrutura de marcenaria, porque boa parte do que é utilizado o bambu na questão de movelaria, artesanato, né? Mas até para aplicar em forro, por exemplo, de parede, teto, piso vinílico, já tem hoje em dia, piso vinílico com bambu. Existem máquinas simples, maquinários simples, que fazem aquela colagem, né, aquela prensagem, utilizando materiais sustentáveis, né? Você pode, claro, utilizar uma cola industrial, mas você pode também utilizar materiais da natureza. Ou seja, existem estudos, principalmente dentro da academia, voltados para isso. Ou seja, com uma pequena estrutura de marcenaria, você consegue desenvolver inúmeras coisas com bambu, né? Coisas realmente que geram renda, e renda em larga escala. Ou seja, se você pensar na questão de uma indústria voltada para a questão de pisos, né? Pisos, portas, forros, isso já gira uma economia enorme, né? Já é uma coisa que com pouco maquinário, com pouca infraestrutura, você consegue fazer. Agora, para coisas mais complexas, aí sim, isso até estudos lá de fora, existem maquinários específicos que nada impede do Brasil também, como muito criativo que somos, né, também criar, também desenvolver maquinários próprios nossos, para poder desenvolver cada vez mais as potencialidades do bambu. Não só Entendi. copiar o que é feito lá fora, né, que tá dando muito certo, como você falou, né, gera bilhões de dólares, né, ao ano, mas também criar os nossos próprios através de estudo, né? A academia também é importante passar na questão disso. Através de estudos, a gente desenvolver maquinário próprio para desenvolver certas potencialidades que de repente não economicamente vão ser muito viáveis, estão em falta no mercado, né? Mas por
falta de incentivo, né, por falta de busca, a gente não utiliza, né, não desenvolve, né, não cria, né? E a gente tem que pensar nessa questão da economia, porque a economia do século XXI está pautada nisso, está pautada na criatividade, principalmente na questão do desenvolvimento do conhecimento. A economia, como era antigamente, validada na questão de energia só, de desenvolvimento de produtos, né? É uma economia que está sendo deixada de lado. Os países de Sim, primeiro mundo, sim, eles estão visando mais essa questão de exploração da biodiversidade para gerar conhecimento. Ou seja, o que sim, você pega daquele determinado produto, daquele determinado, como o bambu, o outro produto da biodiversidade, e consegue desenvolver através de pesquisa, tecnologia, certas propriedades, desenvolvimento dele para gerar conhecimento, né? Conhecimento em bioeconomia, utilizando biotecnologia, isso daí é uma coisa que a gente não tem nem ideia para onde que vai, né? De tão grande o potencial que é, sim. né? Eu tenho duas informações aqui. O Eliel Santiago diz: olha, nos ensaios de resistência, o bambu demonstra-se mais adequado que a maior parte dos outros materiais, inclusive o concreto armado. E o Wenderson também traz que o bambu é utilizado para dessalinizar a água do mar, ou seja, são propriedades que eu mesmo não conhecia. Daí a gente está só numa conversa inicial sobre o uso sustentável do bambu, a gente vê quanto potencial a gente tem, mas que esse potencial econômico, que é sustentável, que é condizente com a bioeconomia e seus pilares, que é condizente com a nossa região, com o mundo contemporâneo, com as dinâmicas que ele coloca, ele precisa de informação, ele precisa de conhecimento disseminado para que possa efetivamente ser tornado uma atividade prática. E aí eu trago aqui para o âmbito da UISO, né? Nós temos, então, uma universidade na região, nós temos essas demandas, você volta e meia participa de alguns projetos lá na instituição, e eu queria saber, a universidade, o fato dela estar sediada na Zona Oeste, ela tem contribuído efetivamente para o desenvolvimento, para o despertar, para a disseminação de conhecimento nesse campo da bioeconomia e da sustentabilidade? Tem contribuído positivamente? Qual é a avaliação que você faz? Eu acho que tendo como parceira a UESO, no caso ela contribui, ela ajuda muito sim a questão da região, mas dentro do campo da biodiversidade ela pode explorar muito mais. Como foi colocado aí essa questão da estrutura do bambu enquanto utilizado mecanicamente em estruturas. Ou seja, esses estudos, né, a questão da taxonomia, dos tipos de espécies que nós temos aqui, a questão da biologia, por o bambu ser uma planta e tudo mais, a questão da utilização dele na arquitetura, em design, isso tudo pode ser potencializado através de estudo da própria universidade. Ou seja, a universidade pode, não só pegando o exemplo do bambu, mas não só o bambu, outros produtos provindos da biodiversidade da Mata Atlântica, da região aqui da Zona Oeste, e trabalhar em cima disso, né? Ou seja, através de estudos, desenvolver novos produtos. Que pegando só um gancho como exemplo, a gente tem o exemplo dessa economia do século XXI pautado em cima do açaí. O açaí é um produto Sim, que na década de 90 ele passou a ser conhecido lá fora através das novelas da Globo e tudo mais. E aí o pessoal do Vale do Silício pegou e foi fazer estudos e desenvolver produtos a partir do açaí. Hoje em dia ele é comercializado mundialmente, né, e a gente está falando só de um produto do bioma amazônico, né? Ou sim. seja, é um Foram mais de artigo que 40 produtos, se não me engano, isso. que foram Então, desenvolvidos no Vale do Silício a partir do açaí. exatamente, ou seja, a partir de desenvolvimento de ciência, tecnologia, estudo em cima do produto, ele agora é conhecido mundialmente e gera bilhões de dólares só para a região amazônica. Fora o que ele gera para o próprio Estados Unidos, né? Que quem começou a fazer o trabalho de patente desses produtos. Mas é basicamente isso. A gente tem um produto que é conhecido milenar, né? A sua utilidade é milenar, e é pouco utilizado no Brasil, onde você tem a maior parte da floresta, no caso das espécies do bambu, você tem mais de 300 espécies aqui, não é do mundo em si, mas a maior floresta de bambu é no Acre, é nossa, e a gente não utiliza ele, né, como produto, principalmente para suprir essa questão ambiental, que é do não desmatamento, de não derrubar florestas. Ou seja, se a gente passa a não derrubar a floresta, substituir a madeira pelo bambu,
tem estudos que comprovam que o bambu, ele, economicamente, ele tem o mesmo peso, né, o mesmo gasto para você ter o cultivo, a criação dele, que o pinho, né? O pinho é uma madeira Ó, super conhecida, só que ele supera o pinho em muitas coisas, inclusive na durabilidade, né? Fazendo um teste de resistência, com metade da resistência da pressão que você coloca no pinho, ele já racha totalmente, e o bambu ainda fica. E o bambu ainda tem outra questão, ou seja, casas construídas com bambu, a gente vê em áreas de terremoto, áreas, né, de ciclone, ficaram de pé. Ou seja, um outro histórico também, não sei se isso é conhecido do público em geral, quando jogaram a bomba de Hiroshima, toda a região foi devastada e a única coisa que sobreviveu no meio, lá no ponto onde caiu a bomba, foi uma touceira de bambu. Ou seja, a resistência dele é uma coisa inimaginável, né? eu não Como foi sabia disso. colocado, ele substitui o aço, né, nas questões estruturais, em praticamente tudo, né, o concreto armado. Só que precisa de muito estudo, precisa de muito trabalho, desenvolvimento, coisa que naturalmente já fazem lá fora, né? Já usam ele na construção civil há muito tempo. Aqui no Brasil a gente está engateando. Nossos vizinhos também já fazem isso já há bastante tempo. Então é importante Eu ouvi dizer, Colômbia, Equador, Costa Rica, eles estão ali isso. voltados para a produção, pesquisa no cenário do uso econômico do bambu. Então, você acha que a universidade ela ajudaria se ela fosse uma parceira no estudo, né, das potencialidades, das propriedades, de alguma forma, desse agricultor da região? Mas eu Sim, fico com a totalmente. seguinte dúvida. As culturas locais que existem, elas, do seu ponto de vista, do estudo que você vem tentando tocar adiante, tendo o bambu como uso sustentável, elas estariam dispostas, seria interessante para elas substituir, por exemplo, o caqui pelo bambu? Eu não digo nem substituir, como eu falei, seria a questão de agregar. Agregar. Tá. A gente não precisa substituir. A gente pode agregar, porque, como eu falei, eu conheço muitos sítios aqui da região, e tem dentro dos sítios a área que eles plantam caqui, mas tem áreas que já estão totalmente degradadas, que o solo foi muito sacrificado. Então, e nessas áreas, o bambu é um ótimo agente também para devolver, né, aquele solo os nutrientes que ele precisa. Ou seja, então, outra capacidade, né, propriedade do bambu, essa questão também, né, de criação de biomassa rapidamente, né, ele cresce. A gente tem exemplos de histórico de bambu, né, que foi estudado, que cresceu 1 metro durante 24 horas. E o crescimento natural dele é 30 centímetros, 20, 30 centímetros, 24 horas. Mas tem espécies que crescem até 1 metro. Ou seja, e ele cria num pequeno espaço de metro quadrado, falando dos entulcerantes. A gente tem dois tipos de espécie, que é entulcerante, que é aquele mais comum que a gente conhece, né, que dá touceira, aquelas moitas, e o alastrante, que realmente ele cria uma floresta, né? Esse não é tão interessante plantar, por exemplo, numa região de floresta ou numa região que você já tem uma cultura de agricultura ali plantada, porque ele vai se alastrar, vai desenvolver e de repente vai tomar o espaço daquelas árvores, daquelas plantas, dando exemplo, por exemplo, do caqui. Agora, agregando essas áreas degradadas, que vocês têm, por exemplo, muitas áreas de morro, né, muitas áreas de encosta, e você plantando ali para desenvolver e para futuramente você poder colher ele de forma sustentável, fazendo um manuseio dele sustentável, para gerar renda, é gratificante, no caso. É essa a possibilidade. Ou seja, tem como plantar, inclusive, na área urbana mesmo também. A gente tem muitas áreas urbanas que são áreas, terrenos baldios, áreas que eram de lixão, né? Ou seja, são áreas totalmente degradadas, o município não vai fazer nada por aquela área. Não vai. Então, é uma possibilidade. Você criar nesses pequenos espaços também pequenas plantações e procurar trabalhar com o pessoal do entorno, né, daquela região, para poder utilizar aquele bambu, né, aquele material, né, essa fibra que é tão importante, de forma a gerar economia, né, a gerar renda, né, para essas pessoas do entorno. É uma possibilidade. Entendi. Agora, uma questão que ocorre paralela a essa é a importância de disseminar uma cultura ambiental na região, de respeito ao meio ambiente, de preservação das nossas riquezas. E eu fico pensando que a educação ambiental talvez seja um caminho. Eu queria que você falasse um pouquinho das nossas áreas de proteção ambiental, e de como elas são tratadas, como elas têm sido geridas, como está sendo cuidada a biodiversidade da Zona Oeste.
Infelizmente, como a gente falava nisso, a gente está num momento de retrocesso, em parte, né? Porque a nossa região, querendo ou não, ainda é a mais protegida, mais preservada daqui do município do Rio de Janeiro. E importante é os agentes públicos, não só os agentes públicos, mas as instituições, como a própria UESO, né? As instituições que trabalham na região, o pessoal da agricultura, tem o pessoal da Agroprata, né? A agricultura, o pessoal da agricultura carioca, trabalhar essa questão da educação ambiental é primordial, ou seja, é a base para poder ter um desenvolvimento sustentável na região. É a educação. A educação ambiental é a base, é o alicerce. Então isso tem que ser sempre colocado, sempre pautado. E a gente trabalha, inclusive, com isso dentro da empresa. A gente trabalha isso paralelamente também através de projetos sociais desenvolvidos a partir da Pastoral do Meio Ambiente, da qual eu também faço parte, né? E tem instituições parceiras, como, por exemplo, o próprio Quilombo, aqui a gente tem aqui na região do Rio da Prata, o Quilombo, que é o Quilombo Dona Belina, né? Ou seja, são regiões de resgate de cultura ancestral, mas também de disseminação de educação sustentável, educação ambiental, porque essa educação ambiental, esse ato de preservação, como eu falei, já vem dos agricultores, das famílias tradicionais que vivem aqui há mais de 300 anos. Ou seja, eles já praticam essa integração homem-natureza sem degradar há muito tempo. E é só por isso que a gente tem essas áreas preservadas ainda dentro do maciço da Pedra Branca e em todo o redor. Por conta disso, dessa cultura que já tem do homem integrado à natureza. O homem como natureza, nem o homem parte da natureza. O homem entendendo que ele é natureza também, né? Então a gente tem que levar isso para a área urbana. Falta essa consciência, essa sensibilização para a área urbana. E a faculdade, né, a universidade, ela é um agente maravilhoso para isso também. Ou seja, ter momentos, ter cursos, ter seminários, palestras, oficinas que toquem, sensibilizem essa questão da educação ambiental é primordial. Porque para um projeto desse ser desenvolvido e ele futuramente ele dá o retorno, ele dá certo, ele ser totalmente sustentável, a base, o alicerce é a educação ambiental. A partir daí a gente começa a trabalhar. A partir dessa sensibilização para que se crie a conscientização e daí o povo cai naquela questão que a gente falava no início, do conhecer, né? Do conhecer para reconhecer. Ou seja, se eu sei que a área ela precisa ser preservada e a importância sociocultural, ambiental que ela tem para a região, se eu tenho essa ciência, eu vou ser um agente que vai procurar preservar, eu vou ser um agente de disseminar a educação, eu vou ser um agente replicador, né, multiplicador dessas questões. Sim, e, por exemplo, eu moro em uma região em que há coleta seletiva. A coleta seletiva passa aqui uma vez por semana e pede que a gente separe o material que é reciclável para que ela possa efetivamente encaminhar para as cooperativas. Salvo engano, por exemplo, na rua onde eu moro, tem 40 casas. Se 5 colocarem lixo nessas datas para que efetivamente sejam recolhidos de forma seletiva e levada para as cooperativas, se 5 fizerem isso, é muito. Então, assim, existe o conhecer para reconhecer, existem as práticas, mas às vezes há uma percepção de que as pessoas falam muito sobre sustentabilidade, sobre preservação, mas tendem a transferir a responsabilidade pelo cuidar da região, do planeta, da localidade onde moram, para os políticos, para o Estado, para as entidades, e esquecem-se que cada um de nós tem sua parcela de responsabilidade, né? Cada um de nós, cotidianamente, ao existir, impacta o meio ambiente e tem também, então, a sua responsabilidade na preservação e no cuidado do local, da localidade onde vive. Você falou sobre educação ambiental e acho que o caminho é esse, e acho que a universidade também está ciente de que essa é uma meta. A gente tem uma pós, você conhece lá, um mestrado em ambientais, que é uma possibilidade de trazer pessoas para pensarem essas questões também na região, e outras questões que fazem parte das ações de sustentabilidade ou da responsabilidade social da universidade. Mas eu queria perguntar a você especificamente, de que modo a gente ainda poderia avançar um pouco mais? O que a gente poderia fazer que ainda não faz e que agregaria valor a essa proteção da região e de sua riqueza?
Eu acho que em relação à academia, né, já pontuando a questão da academia, a academia acho que poderia estar mais fora da academia, vamos colocar assim, né? E de encontro à sociedade, de encontro ao povo. A gente teve no Sustento AZO, né? Foi o primeiro simpósio de sustentabilidade. O povo deixou bem claro isso, que a fala da academia, né, é importante fora da academia. Ou seja, as pessoas precisam conhecer mais a academia, os projetos que ali existem, que são vários, né? Conhecer mais, ter mais visibilidade, não só esses projetos, mas para a própria academia. Eu mesmo, morador de Campo Grande, eu só fui conhecer o ESO depois de um tempo, falando por falta de conhecer. Já tinha um trabalho, um projeto junto à PUC, junto ao UERJ, mas a universidade da minha região eu não conhecia, né? Mas eu não conhecia porque parece que tinha uma questão de propaganda, marketing. Não, as academias em geral trabalham muito para dentro de si, né? E não para fora. Então, essa integração da academia com a sociedade, com o meio, né? Com o povo diretamente, tendo projetos voltados para fora da academia, são essenciais. Não só para dar visibilidade para a academia, dar visibilidade para os projetos que ali estão, que são riquíssimos, mas para também instigar que mais pessoas adentrem, né, a própria academia e desenvolvam mais projetos. Né? O ser humano, em especial o povo da Zona Oeste, é criativo por natureza. Né? Então, ter mais visibilidade, mais espaços de ação da população dentro da academia é importante. E ter mais espaços da academia, ou seja, academia enquanto academia fora da academia, é importantíssimo também. Ou seja, ter essa integração total, né? Da população em geral, da sociedade civil, da sociedade como um todo, com a própria academia, com a academia da região, né? Sim, Isso é importantíssimo. Então, eu acho que falta essa integração maior. Quem já está lá dentro, quem já conhece, assim como eu, que já tem essa parceria, fica fácil a gente ter acesso aos projetos, o brilhantismo, né, das pessoas que estão ali dentro. Mas para quem não conhece, né, fica difícil. O outro dia mesmo eu me deslocando para o ESO, né, eu peguei um carro desse aplicativo e o motorista não sabia que existia uma universidade da Zona Oeste. Eu estava explicando para ele, poxa, exatamente, tantos anos e tal. Então, exatamente. falta essa questão, essa divulgação maior do próprio trabalho da academia fora da academia. Eu acho que a academia tem que ser isso, essa integração total com a população, com a sociedade civil. É basicamente isso. Acho que Sim, daí ela consegue desenvolver melhor todos os projetos, sim. criar até mais. Eu comungo muito da sua opinião e por isso valorizo muito os projetos de extensão que são brilhantemente executados pela Pró-Reitoria de Extensão. A gente tem uma série de cursos oferecidos à comunidade. E eu lembro que, por exemplo, há 2 verões atrás, a gente se encontrou pela primeira vez em um curso que eu ofereci, que foi o de Propriedade Intelectual para Empreendedores. Foi um curso de verão. Naquele momento eu conheci não só você, como uma série de talentos da região, pessoas que atuam nas mais diversas áreas, né? Na cultura, nas artes, cultura e artes estão ali no mesmo campo, mas enfim, na música, no entretenimento, nas próprias cooperativas, nas cooperativas que existem na região. E depois nós criamos um coletivo, o Zona Oeste em Movimento, que é um coletivo do qual você faz parte hoje em dia, que eu faço parte, e que a gente convida todos os empreendedores, todos os talentos da Zona Oeste para se unirem a nós. Deem uma olhada lá nos nossos canais, nós temos material no YouTube, temos no Instagram, enfim, procurem, vocês vão achar, que é um coletivo que reúne vários talentos da região. E a nossa temática é levar conhecimento sobre a proteção dos ativos intangíveis, ou seja, da propriedade intelectual, para esses empreendedores, para que eles saibam proteger aquele conhecimento que eles criaram e que vale dinheiro, que vale muita coisa e que eles às vezes não conhecem, não sabem que vale. E é a academia partilhando com eles desse saber. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua participação, assim, de como a propriedade intelectual foi útil para você e da tua participação lá no Zona Oeste em Movimento, no ZOEM. Então, é importantíssimo tocar nessa questão, né? Porque é um grupo maravilhoso, né? Com você falou, a gente se encontrou nesse curso e é ótimo que a universidade tenha mais ações assim, mais cursos de extensão, mais coisas voltadas para fora, né? Que mesmo para um pequeno grupo que começou ali, hoje em dia já é um grupo bem maior, né?
é, esse trabalho ele é constante, ele vem se desenvolvendo. Então, é bom porque dentro da minha área de atuação, que é meio ambiente e sustentabilidade, ou seja, a minha empresa da Arte Decoração Eco atua nessa questão. Mas com toda a gama de criativos, né, de pessoas que fazem parte dessa rede, a gente tem como fazer coisas melhores e maiores, né? A gente vai se ajudando, se auxiliando, né? Como eu falei, a questão, por exemplo, da cultura, a gente começou a trabalhar com arte e decoração na questão de criação de projetos sustentáveis, criação de espaços, né? Utilizando técnicas de upcycling e tudo mais, e reutilização criativa. Mas a partir do conhecimento, né, que agregando valor da cultura da região, principalmente na questão voltada para o turismo, ou seja, toda a história que tem na região, a gente já começou a desenvolver projetos de ecoturismo. Ou seja, foi um crescimento. Eu Sim, criei uma parceria com o pessoal que trabalha com turismo para desenvolver a área de ecoturismo, que a nossa empresa também atua em parceria com o pessoal que atua no turismo. Tem sim, o pessoal do entretenimento, ou seja, a gente tem partilhado com eles também muitas visões no qual a gente pode fazer atividades junto, né? sim, Voltadas para o sim, entretenimento, né? Sendo práticas sustentáveis, né? A gente tem práticas, por exemplo, de esporte. Na área que a gente atua aqui no Rio da Prata, num sítio onde a gente está trabalhando para transformar numa RPPN, a gente tem, por exemplo, o rapel, ou seja, é uma prática de esporte na qual você sim, integra o homem com a natureza e é um entretenimento. Ou seja, você tem áreas se desenvolvendo aqui na região, mais atores, né, mais proprietários buscando, de repente, preservar a sua região com criações de RPPN, área de proteção particular, né? Mas pensando em atividades para dentro dessa área. E o entretenimento, ou seja, a questão de desenvolvimento de cultura, oficinas de arte, né? Oficinas de música, de canto, de artesanato, isso para essas áreas é primordial, porque você sim, passa a transformar uma área particular que de repente antes não tinha uma atividade, um atrativo, e você cria. A gente vê aqui nos próprios sítios aqui na região de Campo Grande, casas que são casas de show, né? Ou seja, as pessoas que trabalham com música, diretamente com música, com entretenimento, são primordiais para poder desenvolver esses projetos. Ou seja, a pessoa, o sim, pequeno proprietário lá que tem a sua região, que tem o seu sítio, de repente ele quer transformar numa área de proteção, mas essa área de proteção ela tem que ter uma atividade. Essa atividade pode sim, ter questão da criação de desenvolvimento de conhecimento, através de seminários, oficinas, mas também entretenimento. É primordial. sim. Você falar de Wagner, eu vou cultura, ter desenvolver só que te, cultura, é, perdão, eu vou ter que te interromper porque a gente está chegando ali no teto do tempo. Passou tão rápido a gente falando aqui pra caramba, que aí agora eu tô olhando aqui, a gente está nos minutos finais. Então eu queria deixar que você fizesse uma breve consideração final para a gente poder encerrar, porque senão o Instagram tira a gente do ar, né? Então, é, passo para você a palavra para você poder fazer a sua consideração final. bom, eu quero novamente agradecer, né, a oportunidade, né, agradecer o ESO pela oportunidade de poder participar aqui, agradecer ao professor também, né, não só por estar aqui, mas por essa parceria de longa data, né, que a gente vem fazendo, né, agradecer as pessoas que estão participando, que estão aqui nos eventos, né, que é importante até que a gente, aqui é só o começo de um debate, né, que a gente leve isso para fora e a gente comece a articular e buscar mais soluções, né, voltados não só da questão da sustentabilidade, quando a gente pontuou a questão do bambu, mas de outros artigos da biodiversidade da nossa região, que é importante. E desenvolver cada vez mais esse pensamento crítico, né? E essa economia criativa que vem a partir do pessoal do Zoe, né? Que é essa economia pautada, né? Na propriedade intelectual, que hoje em dia visa mais a questão do processo de desenvolvimento, né, do conhecimento, do que na questão de desenvolvimento de produtos em si. Vai muito mais além, né? Que é o que a gente fala da economia criativa é o seguinte: o meu conhecimento mais o seu conhecimento, infinito. A gente não sabe até onde pode chegar, né? Então isso vai se desdobrando cada vez mais. E isso é o foco, a economia do século XXI. É para onde a gente tem que ir. Sim, muito obrigado, Wagner, pela sua participação, por suas colocações, pela colaboração. Foi muito bom ter conversado com você aqui. Como o Wagner disse, essa é apenas uma conversa inicial em que a gente pontua algumas questões, e divide com vocês, mas o papo está só começando. Então, procurem saber um pouco mais a respeito do Zona Oeste em Movimento, que é o ZOEM, que é o nosso coletivo,
que a gente trabalha a questão da propriedade intelectual na região. Procurem os cursos de extensão da Universidade Estadual da Zona Oeste. E, por fim, eu queria deixar uma última mensagem dizendo que a gente vive num momento de isolamento social. E, nesse momento, várias coisas têm acontecido tanto na nossa localidade como na cidade, no país, no mundo, né? Neste momento, governantes inauguram um projeto de retorno ao novo normal. E eu queria deixar um recado para cada um de vocês para que pensassem sobre esse novo normal, né? Passamos aí 3 meses em isolamento absoluto, quase, e dizem agora, olha, vamos voltar. Alguns querem voltar com aulas, alguns querem voltar às atividades normais, mas a gente está na zona oeste do Rio de Janeiro, repito, a gente está em Campo Grande, o bairro mais populoso do Brasil e onde mais morrem pessoas todos os dias. Tenham cuidado com as suas saúdes, tenham cuidado com as suas famílias, tenham cuidado com aquilo que fazem. O que é bom para o outro, aquele que te manda ir para a rua e que está tudo bom, geralmente está resguardado e bem protegido. Não seja um inocente útil, não coloque sua vida em risco, preserve a você e aos seus. É o que eu posso dizer para cada um de vocês. Se amanhã disserem, volta às aulas normal, bota seu filho na escola, cuidado, cuidado com o que você fará, tá? Para todos, uma boa noite. E esse vídeo vai ficar lá no YouTube, depois vocês podem acessá-lo caso queiram rever. Estamos lá na UESO sempre que quiserem. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Um Boa abraço. noite.